Fala pessoal, eu sou o Lucas da FGTech e hoje a gente está aqui para fazer um review do monitor ROG Swift da Asus, tá? Ele é um monitor de 27 polegadas com resolução WQHD, que é a resolução 2560 por 1440, um monitor de 144 Hz, que já acompanha as tecnologias da NVIDIA, que é a G-Sync e a 3D Vision, tem dois adesivinhos aqui embaixo dizendo. Falando então aqui das conexões do monitor, ele possui uma conexão DisplayPort e somente essa conexão DisplayPort, até porque quem compra um monitor desse porte e tem uma máquina potente suficiente para conseguir jogar na resolução que ele oferece, não vai querer usar outro tipo de conexão a não ser a DisplayPort, porque ela é o que oferece tudo que tu vai querer usar nesse monitor. Além da DisplayPort, ele também oferece duas saídas USB 3.0, que vocês podem conectar os periféricos de vocês, sendo mouse, teclado, às vezes se tu quiser, sei lá, carregar o teu celular, fazer qualquer coisa ali, dá pra conectar embaixo do monitor. E ele também tem uma entrada USB que serve para tu ligar o monitor na tua máquina e configurar, fazer as configurações do monitor via software. O monitor possui 4 botões na lateral dele, tá? Além dos 4 botões, a gente também encontra um botão que eles chamam de joystick, até porque ele realmente parece um joystick, né? O primeiro botão que a gente encontra ali é o de liga e desliga. O segundo botão ali a gente tem a configuração de taxa de atualização do monitor, que vocês podem alterar de 60, 120 ou 144 Hz. Logo acima a gente tem a configuração do Game Plus, tá? Que eu já vou explicar como funciona. Acima a gente tem também um botão que mostra todas as configurações que eu acabei de falar, ele lista elas no cantinho do monitor. E acima a gente encontra o joystick, que serve para fazer todas as configurações básicas do monitor, que seria a cor, contraste, transparência do menu e todo esse tipo de coisa aí. Bom, explicando um pouquinho da função Game Plus que esse monitor acompanha, como ele é um monitor gamer, tá? Ele oferece essa função, já com o nome de Game Plus, que é muito interessante, que ele te oferece duas possibilidades diretamente no monitor. A primeira é que ele te oferece um temporizador. Por exemplo, se tu, sei lá, quer daqui a meia hora ou uma hora, um certo espaço de tempo, tu tem alguma coisa para fazer, mas tu quer jogar, tu configura o monitor para te avisar. Não te avisar, mas ele vai mostrar o temporizador ali em cima até ele zerar. E além disso, do temporizador, ele também acompanha uma mira. Porque tem alguns jogos, eu não sei qual jogo, não sei quantos tipo de jogos, FPS, vocês podem ver que os jogos não possuem mira na tela, então fica bem complicado com a galera que já está acostumada. E o monitor, ele deixa uma mira centralizada na tela. Bom, falando um pouco agora do aspecto visual do monitor, a gente já consegue ver que ele, sem dúvidas, pelo menos na minha opinião, né, ele é um dos monitores mais bonitos que eu já vi. Ele é muito fácil de ajustar os níveis de altura dele, ele não tem nenhum tipo de trava, nada misterioso. Por exemplo, se eu quiser abaixar o monitor, tá? Eu simplesmente vou empurrar ele para baixo. Muito fácil. Se eu quiser botar para cima, claro, vou empurrar para cima. Ele também tem o modo pivô, e para botar o monitor em modo pivô ou simplesmente virar ele na vertical, é só girar ele. Não tem, tipo, nada demais, é só girar mesmo. Claro, aqui embaixo a gente viu que ele deu uma batidinha na base, então o que vocês vão fazer? Vocês vão empurrar o monitor um pouquinho para frente, gira ele mais, tá? Depois traz ele para trás. O monitor no modo pivô. Hã? Tá torto? Mais? Assim? Uhum. Bom, então agora o monitor tá no modo pivô, retinho, né? Porque eu acho que o nosso editor ele deve ter toque, sei lá. Então tá, vocês viram que foi muito fácil, eu simplesmente peguei e girei o monitor e simplesmente não tem mistério nenhum. Ele também tem essa base aqui, que além de ser muito moderna, ela tem esse LED aqui embaixo, que eu não acho que não dá pra ver por enquanto, porque o monitor tá na frente, mas eu vou girar aqui pra mostrar pra vocês. O monitor vocês podem girar ele pro lado. Então vocês podem ver que é simplesmente pegar a base e girar. Posso girar ele do jeito que eu quiser. Então, tipo, eu vou pegar e botar ele na horizontal de novo. Vocês podem ver que é muito fácil. Viro ele aqui, coloco pra trás. Levanto, abaixo do jeito que eu quiser e posso girar a base. Eu sei que tá torto agora, foi de propósito. Tá reto? Não, agora tá torto pro outro lado. Aí. Bom, o monitor ele possui uma borda extremamente fina, tá? O que é ótimo para quem quer usar um sistema multimonitor, quiser colocar mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quantos quiser, isso aqui. Ele também tem um passa-cabos aqui embaixo que é bem legal, ele deixa o... assim não dá pra ver direitinho, não sei se dá pra ver assim de lado. Dá pra ver aqui que o cabo tá entrando pelo monitor, mas ele tá saindo aqui por baixo dessa basezinha que é o passa-cabos, que eu achei muito bacana, não fica aquele monte de fio embaçado, estraçalhado no meio do cantinho gamer aí. Então esse daí, o monitor ele tem a função G-Sync, para quem não tá com alguma dúvida em relação ao G-Sync, tem gente que não entende muito bem, então eu vou tentar dar uma explicada meio rápida. Tem 3 opções em relação à taxa de atualização. A primeira é jogar sem o V-Sync, que o jogo vai rodar
os FPS que for e o monitor vai continuar na taxa de atualização que ele vai estar, que geralmente é 60 ou tem alguns 120, 144, e vai causar o tearing, que é aqueles cortes que vocês veem na tela quando o V-Sync está desativado. Tem a opção que é com o V-Sync ativado. O V-Sync ativado ele vai corrigir os tearings, porém ele vai forçar o jogo a ficar na taxa de atualização do monitor, que geralmente é 60. Então se o teu jogo estiver rodando acima disso, ele vai forçar o teu jogo a 60 FPS e vocês podem ver que dá um delay. Isso é muito chato, por exemplo, para quem joga FPS, porque vocês podem ver que às vezes a mira não corresponde direitinho, atrapalha muita coisa. Já o G-Sync, ele consegue corrigir as duas coisas, ele corrige o tearing e também corrige o delay, porque ao invés de ele fazer o jogo se adaptar ao monitor, ele faz o monitor se adaptar ao jogo. O que acontece, por exemplo, se vocês estão jogando um jogo, ele está numa taxa de FPS, seja 80, 100, 140, ele vai adaptar o monitor a chegar na taxa de FPS em que o jogo está rodando. E isso não vai causar o delay e também não vai apresentar tearing. Bom, tem um pessoal que tem uma certa dúvida em relação à taxa de atualização 144 Hz e pergunta se realmente vale a pena e se tem muita diferença de 60. O que eu digo é o seguinte, ela não tem tanta diferença, não é uma diferença tão gritante quanto do 30 para 60, claro, porque de 30 para 60 é muito alta, mas mesmo assim dá pra ver nitidamente a diferença, inclusive em jogos de FPS, por exemplo, o CSGO que a gente tá rodando aqui, tem uma diferença absurdamente alta, dá inclusive uma maior imersão. Junto com isso a gente já tem a tela 2K aqui, né, que é a WQHD 2K, mesma coisa, que já não pesa tanto os jogos. Claro que mesmo assim tu ainda vai precisar ter uma máquina muito potente para conseguir rodar na resolução máxima acompanhando 144 Hz, mas não é aquela coisa que o 4K exige. O 4K, por exemplo, exige máquinas absurdas. Bom, resumidamente falando então, a resolução 2K ela é um ótimo meio termo entre o Full HD e o 4K, além de ter uma boa percepção de imagem, né, que é uma definição muito boa, ela não vai exigir tanto dos recursos da tua máquina quanto o 4K exige. Isso a gente também não vai poder mostrar pelo vídeo, porque o YouTube, tanto o YouTube quanto a câmera eles vão nos limitar, tipo a câmera limita uns 30 FPS e o YouTube já limita 60, então a gente não vai ter como mostrar pra vocês 144 Hz no monitor ou os 2K. Até porque também o pessoal em casa pode não ter um monitor de 120 a 144 Hz pra ver isso. Então não adiantaria a gente fazer o vídeo gravando a 144 e o pessoal assistindo num Full HD de 60 Hz. Apesar dele ser um monitor voltado para o público gamer, ele também é um ótimo monitor para quem procura algo para trabalho. Além de ter o modo pivô, que eu já mostrei para vocês, que ele vira em modo retrato, que vocês podem reorganizar toda a área de trabalho de vocês em modo retrato. Ele também tem uma ótima resolução e uma boa definição de cores. Então, para o pessoal, por exemplo, que trabalha com programação e tem que deixar aqueles códigos absurdamente imensos na tela, e além do pessoal que usa para programação, também tem outros, por exemplo, edição de vídeo, edição de imagens, Photoshop. Vocês podem colocar vários elementos na tela e botar no modo retrato, seja como vocês quiserem organizar. Bom, apesar dele ser um monitor que requer um investimento um pouquinho alto, ele é um monitor que com certeza vocês não vão querer trocar tão cedo pelo grande desempenho e grande número de funções e tudo que eu mostrei no vídeo que o monitor oferece. Outra coisinha, vocês podem ver que tem o aviso ali para fazer ativação do Windows. Antes que vocês falem alguma coisa aí nos comentários, a gente não trabalha com software pirata, a gente só fez a instalação do sistema para poder mostrar a tela ligada para vocês, inclusive fazer a instalação do CS ali só para fazer uma demonstração rápida, e a gente não ia ativar um sistema só para isso. Eu queria fazer um agradecimento ao Alessandro da Asus por ter nos conseguido um monitor pra gente poder fazer um review. Então é isso daí, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like ali embaixo, um comentário, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.